Galera, chegou a hora da nossa dica cultural e hoje eu estou aqui com a professora Rejane Mello. Nós vamos falar sobre uma obra muito interessante chamada Confissões da Leoa, de Mia Couto, que é um autor muito interessante porque ele fala um pouquinho sobre a vida dele nas obras, a escrita dele é muito chamativa. Então vamos falar um pouquinho dessa história, né, Rejane? Tudo bem com você? Tudo bem, Larissa? Tudo Vamos jóia. falar de Mia Couto. Vamos falar de Mia Couto e dessa obra, né, Confissões da Leoa, que é tão inspiradora. Eu queria que já de cara você falasse um pouquinho do enredo, né, dessa trama. É uma aldeia que ela sofre ataques de leões, então algumas pessoas elas são devoradas. E aí, o que acontece nesse desenrolar? Bom, a narrativa aí, ela é dividida em dois narradores, né? Nós temos um narrador que está ali dentro daquele conflito, né? Dentro da aldeia, que é a Maria Mar. Então, ela como narradora, os capítulos dela são as versões que ela tem dos acontecidos. E nós temos o Diário do Caçador, que é o arcanjo baleiro. E o arcanjo, ele escreve esse diário como uma forma de se despedir de uma pessoa. Então, ele acredita que essa é a última caçada da vida dele e o diário é como se fosse uma despedida. Então, aí dentro, né, dessas duas narrativas, nós temos a história, né, de uma aldeia que é atacada por leões e principalmente, né, as mulheres que são as vítimas desses leões. Então, um político local, né, com medo aí das repercussões, ele resolve contratar um caçador para livrar a aldeia aí desses leões e assim, né, usar essa caçada também como propaganda, né? Então, a trama, né, é entre esses dois personagens e nós temos aí esses dois pontos de vista. Legal, e até o Mia Couto fala isso em algumas entrevistas, sobre a questão de, às vezes, as nossas lembranças e memórias e como a gente escuta aquela história pode estar contaminado, né, de acordo com a nossa com a percepção da pessoa que está narrando. Então, nem sempre a gente pode confiar no que eles estão dizendo. Eu queria então que você falasse sobre alguns aspectos que chamam a atenção nessa obra, principalmente voltado para a questão das mulheres nessa aldeia, né? A gente sabe que é uma realidade muito dura e eu queria que você comentasse a respeito de como que essas personagens são apresentadas aí nessa história, por favor. Bom, basicamente, né, é uma história de uma aldeia e que o autor ele utiliza para meio que falar da situação das mulheres do norte de Moçambique, né? Retratar aí essa vida dura dessas mulheres. Mas poderia ser em qualquer outro lugar do mundo. De uma forma muito sensível, de uma forma muito poética, ele vai nos contando aí o dia a dia dessas mulheres, né? Então a gente pode até tratar assim, um pouco esse livro como um tratado aí pela luta feminina mesmo, porque a gente vai acompanhar aí tanto na visão principalmente, né, pela versão da Maria Mar, a vida dura das mulheres dessa aldeia, porque tudo que acontece na aldeia acontece por causa das mulheres, porque elas acordam antes do sol nascer, elas preparam a comida, elas buscam água, elas cuidam de tudo, mas elas não têm voz, elas não têm lugar, elas são praticamente invisíveis. E aí elas sofrem todos os tipos de violências, violência física, violência psicológica, abusos, né, e vindos assim de pessoas muito próximas. Por isso que a gente fala que essa história poderia ser contada em qualquer lugar do mundo, não só numa aldeia do norte de Moçambique. Então o autor tem essa sensibilidade e dessa forma aí muito poética, né? Como ele próprio disse, ele não escreve romances, ele escreve poesia. A poesia vem a ele e ele escolhe aí a melhor forma de apresentar ela. Então, no caso, um romance. E Rejane, como você disse, a escrita dele, né, chama a atenção principalmente por essa poesia e também porque ele faz algumas analogias. Inclusive, você separou um trechinho, né, pra gente. Vou pedir para você ler, só para o pessoal ter um gostinho, né? Ficar com aquele gostinho de quero mais. Aquele gostinho. Bom, na versão da Maria Mar, a gente tem principalmente a vida familiar dela.
né? Então, a gente tem um núcleo familiar composto pelo pai, pela mãe e as irmãs que faleceram. Uma das irmãs foi a última vítima dos leões. As duas outras irmãs, que eram gêmeas, elas faleceram em um acidente no Rio. Então, a família aí composta aí por essas pessoas. E um dia, né, ela faz uma analogia à vida familiar que eles têm com um galinheiro. Ela diz que, na noite em que Arcanjo chegou, sonhei que era uma galinha definhando na capoeira de Genito. As outras galinhas eram as minhas irmãs. Vivíamos no cotidiano sem história das aves desprovidas de voo. Aos nossos ouvidos chegaram, entretanto, notícias de que em outras capoeiras as galinhas se haviam convertido em abutres. E nós rezávamos para que a mesma metamorfose sucedesse conosco. Como abutres, ascenderíamos à liberdade dos céus e aos estonteantes voos nas alturas. O milagre, contudo, demorava. Então, ele coloca assim, essa analogia aí do galinheiro, porque o pai era aquele que impedia elas de voarem. Então, como as galinhas, né, têm asas e não conseguem voar, as mulheres também teriam aí, né, essa questão. Então, a relação do pai, que é o Genito, com o núcleo familiar, né, ele é um pai opressor, a mãe é uma mãe omissa, e o fato, né, das outras filhas terem morrido, né, coloca ela aí como... Ela se apega a essas mortes e ignora o sofrimento da Maria Mar nas situações de abuso. Então, em algum momento, aí, falando ainda de analogias, o fato da Maria Mar, uma época da vida, ela não conseguir andar, a gente pode associar aí com o fato dela estar paralisada aí numa situação que ela não tem controle, que é a situação de grande parte também das mulheres dessa aldeia. Nós temos também a figura da mulher do administrador, que é uma mulher forte, mas ela fala que adianta de ser a primeira dama de um lugar em que não existem damas, porque as mulheres não existem naquela aldeia. Nós temos aí também a situação dos representantes aí, que são os anciões, né, da vila, que eles têm um lugar para falar aí resolver os problemas da aldeia, né? Então, eles têm ali aquele lugar sagrado, e uma das moças da aldeia, por passar ali desavisada, ela recebe uma punição muito severa. Então, uma das lutas também da primeira dama é essa questão aí de ter justiça pelo que essa moça passou. Então, essas mulheres invisíveis, né, que estão aí por trás de estão nos bastidores, né, da vida dessa aldeia, né, são retratadas aí dessa forma pelo Mia Couto. E é legal porque o Mia Couto, ele acaba se inspirando numa situação que aconteceu com ele, né? Ele é biólogo, então ele estava fazendo uma expedição em que houve ataques de leões, então ele se inspira nessa situação para contar esse romance que acaba sendo real, né? Porque retrata a realidade. E ele é muito feliz na escolha dos nomes e toda essa costura que ele faz, né? Mostrando aí essa realidade. Eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito dele, só para finalizar, e também sobre as reflexões que toda essa trama deixa para a gente, né, nós enquanto leitores. Bom, o Mia Couto, ele é conhecido em outros romances também. É bom a gente falar, né, que um autor de língua portuguesa, né, ele é moçambicano, ele escreve em português, e ele... Em todos os romances que eu li até hoje, a escolha dos nomes dos personagens dizem muito, sem dizer, né? Então, a gente tem aí, nesse livro em específico, nós temos a Silência, que é a irmã mais velha da Maria Mar, que é uma pessoa que nunca teve voz, o nome dela era Silência. As gêmeas, né, elas não tinham identidade também, o nome de uma era Uminha, e a outra era Outrinha, então elas não tinham identidade. A escolha também do nome da Maria Mar, que é significativo pela questão do rio que corta a aldeia, que chega no mar, é uma
questão de liberdade mesmo, dessa saída, né, do rio para o mar, para ela seria uma libertação. Tanto que tem algum momento no livro que ela tenta realmente fugir para o mar. E temos o caçador, né, que o nome dele é Arcanjo Baleiro. A gente tem a figura aí do anjo, né, que é um mensageiro, e o baleiro, porque é baleiro de bala, o projétil mesmo das armas, né? Então, essas escolhas são bem sutis, principalmente, às vezes, a gente nem pensa, no caso do pai da Maria Marca, o nome dele é Genito. Genito vem de genitor, que é o pai, que é o que gera a vida. Então, tem muitas implicações aí nos nomes escolhidos por ele nos livros. Essas questões aí também dessas mensagens aí, quando você retrata a vida dessas mulheres, você está falando só, não daquelas mulheres, você está falando de todas as mulheres, desses abusos, dessa violência sofrida, mostrar que elas existem, né, e que elas estão, não são invisíveis, elas precisam ser vistas, né, nessas condições, como, né, ele já disse que poderia ser qualquer lugar do mundo, não só no norte do Moçambique. Então a gente tem aí esse retrato de um conflito que gera um conflito e sempre está em conflito, tanto a relação do homem com a natureza, né? Porque os leões, esse desequilíbrio que nós temos na cadeia alimentar, acaba gerando aí essa questão dos leões atacando a aldeia. Nós temos também a questão aí dos status, né, dentro desse mundo muito masculino, em que a mulher não tem voz. Então, eu acho que ele traz aí muitas reflexões importantes. E é muito bom também a gente entrar em contato, né, com outras literaturas, né? Então, Mia Couto é uma ótima opção se você quiser conhecer não só esse romance, né, mas também outros livros de Moçambique. Muito bom, Regiane. Olha, eu adorei a dica. Eu espero que o pessoal de casa também tenha gostado. É uma ótima sugestão aí de leitura, né? Quase que obrigatória. Eu agradeço muito pela sua participação. Eu que agradeço o convite, Larissa. A gente espera aí para próximas dicas. E é assim, pessoal, que nós encerramos o Conexão Unipan de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Agradeço pela companhia e a gente se encontra na semana que vem. Até lá!